Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para trazer a palavra do Senhor, a palavra que cura, que liberta. É essa palavra, a palavra da verdade, a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho. E hoje nós vamos meditar um pouco no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 3. E a palavra do Senhor nos diz assim: Depois de ter padecido, depois de ter morrido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, e com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. A palavra está garantindo, a palavra está dizendo, e se ela diz, eu creio, que Jesus Cristo, depois de ter morrido, ele se apresentou vivo para os seus apóstolos, para os discípulos, para aqueles que creram nele, que receberam as boas novas que Jesus Cristo já vinha trazendo. E a palavra diz que ele passou 40 dias falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Igreja, povo de Deus, era isso que Jesus Cristo fazia. Ele falava das coisas relacionadas ao reino de Deus. E foi isso que os apóstolos faziam. Eles falavam das coisas relacionadas ao reino de Deus. É isso que a gente precisa ouvir. É isso que o Evangelho deixou aqui para que todos nós também possamos falar das coisas relacionadas ao reino de Deus. Aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Aquilo que Deus fez por nós, mandando o seu Filho para nos comprar, para nos salvar, para nos libertar. É isso que a palavra quer nos ensinar. E hoje, igreja, infelizmente, não existe tantas pessoas mais falando a respeito das coisas relacionadas ao reino de Deus. Que Jesus Cristo ficou 40 dias com seus discípulos, preparando os discípulos para que eles pudessem falar das coisas relacionadas ao reino de Deus, para que as pessoas acreditassem. E aquelas pessoas naquela época que acreditaram, a palavra diz que aqueles não tinham condenação, aqueles não passavam pela morte. E hoje não é diferente. A palavra diz: todo aquele que crê já tem a vida eterna, e aquele que não crê já está condenado. Então, igreja, é isso que nós precisamos falar. Falar sobre as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas que nos dá capacidade para que a gente possamos ir para o alto, ir para o nosso lar, ir para o céu. É isso que Deus quer na vida de cada um de nós. Por isso, igreja, precisamos falar mais da palavra. Que palavra? A palavra da verdade. Esta palavra que tem capacidade de curar, que tem capacidade de converter o ser humano a Jesus Cristo. Essa palavra, sim, verdadeira. Ela converte ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o nosso Salvador, Ele que é o nosso pastor, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, como diz a sua palavra. E no verso 4, igreja, presta atenção o que Jesus Cristo também ensinou aos seus discípulos, àqueles que seguiam Ele, e hoje, igreja, também é para cada um de nós. E a palavra diz assim no verso 4: E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. E Jesus Cristo deu uma ordem aos seus discípulos. Deu-lhe esta ordem. E ele diz assim: Não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Existia uma promessa que Deus já tinha dito lá em Joel. E também Jesus Cristo falou com os seus discípulos, lá no livro de João. E a promessa, igreja, que Deus tinha deixado para os seus discípulos, que Deus tinha deixado para o povo da terra, a promessa é essa. Estava lá no livro de Joel, mas aqui está se repetindo também no livro de Atos. Capítulo 2, a partir do verso 16, diz assim: Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Aqui Pedro estava repetindo aquilo que Deus tinha falado lá no livro de Joel. E aqui Pedro estava fazendo uma pregação. Jesus Cristo disse que Deus já tinha falado sobre esta promessa,
Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos, dizendo, não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Era uma promessa de Deus e Jesus Cristo também tinha falado para os seus discípulos. E agora ele está dizendo, não se afaste. Por quê, igreja? Jesus Cristo está dizendo, não façam nada. Fique quietinho, esperando a promessa. Porque eles estavam vazios. Eles ainda não tinham o Espírito Santo do Senhor. Porque Jesus Cristo precisava voltar para o alto para poder mandar o Espírito Santo para que viesse o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus chega na vida do ser humano, de qualquer pessoa, esta pessoa está revestida em Cristo. Revestida por Cristo. E aí, igreja, Jesus Cristo falando com seus discípulos, ele diz, não se afaste, não façam nada, porque vocês ainda não estão preparados para as lutas, para as perseguições, para tudo aquilo que vai acontecer com vocês. E vocês não estão preparados para isso. Por quê, igreja? Só quem nos prepara, só quem nos dá poder, só quem nos dá condições de passar por lutas, por aflições, por tribulações e continuar firme na fé é o Espírito Santo do Senhor. É Ele que nos dá essa capacidade. Por isso Jesus Cristo tinha dado uma ordem, isto foi uma ordem, não se afaste de Jerusalém. Espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram também de mim. Então ele disse, esperem, não façam nada. Porque, igreja, se os discípulos saíssem fazendo alguma coisa, eles não iam suportar a pressão, aquilo que ia acontecer com eles. E hoje não é diferente, igreja. Todos nós passamos por lutas, por dificuldades, por perdas, por situações difíceis no nosso dia a dia. Mas se temos o Espírito Santo do Senhor, nós temos a certeza que temos um Deus cuidando e zelando de cada um de nós. É isso, igreja, que o Espírito Santo faz na nossa vida. A gente passa por perdas, por aflições, por desilusões, por cada momento difícil, mas nós temos o Espírito Santo nos sustentando, nos guiando, nos fortalecendo e não deixando a gente desfalecer do mais importante que há na vida de cada um de nós, igreja, que é a nossa fé. É isso que o Espírito Santo faz na vida de todos nós. Por isso que a palavra disse aos seus discípulos, Jesus Cristo disse aos seus discípulos, não se afaste. Eles ainda não tinham o Espírito Santo e eles não podiam suportar aquilo que ia acontecer com eles. Mas a palavra diz assim, igreja, no verso 5. Presta atenção, igreja. O que é que a palavra revela? A palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, a palavra da verdade. Eu creio, eu acredito na palavra da verdade, que é a palavra de Jesus Cristo. E no verso 5 diz assim, porque João, na verdade, batizou com água. Todos estavam batizados com água, mas eles não tinham poder para nada, porque a água do batismo não dá poder para nada. O que nos dá poder é o Espírito Santo do Senhor. Jesus Cristo foi claro, foi objetivo, porque João, na verdade, batizou com água. Mas olha o que é que Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. É isso, igreja, que precisamos compreender. O batismo das águas não nos leva para canto nenhum. O batismo das águas não tem poder para nada. O que nos dá poder é o Espírito Santo de Deus, para que a gente venha enfrentar as tribulações, as aflições, as perdas, os lutos, a fome, tudo o que acontecer na nossa vida. Quem nos dá poder para enfrentar e para passar por essas situações é o Espírito Santo do Senhor. Esse batismo na água que tanto as pessoas valorizam, eles não servem para nada, porque Jesus Cristo aqui foi claro e objetivo. Jesus Cristo disse, porque João, era o batismo de João, porque João, na verdade, batizou com água. Mas Jesus Cristo tem um batismo maior.
Jesus Cristo nos batiza com o Espírito Santo de Deus, vindo morar e habitar em cada um de nós. Para quê? Para que a gente tenha poder para vencer as lutas do nosso dia a dia. Para que a gente tenha poder para falar da palavra do Senhor com autoridade e com ousadia. Para que a gente tenha poder de vencer lutos, fome, perdas, tribulações, aflições, venha o que vier. Se nós temos o Espírito Santo do Senhor, nós vamos passar por essas lutas na certeza, na fé que nós temos um Deus grandioso, um Deus que cuida e que zela. Mesmo a gente estando em aflições, em tribulações, em situações difíceis, mas a gente temos a certeza absoluta que temos um Deus grandioso na nossa vida. E isso, igreja, só pode acontecer quando nós temos o Espírito Santo de Deus. E presta atenção, igreja, o que é que diz no versículo 8. No mesmo capítulo, Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: Jesus Cristo falando com seus discípulos. E esta palavra é para cada um de nós hoje. E a palavra diz assim: mas vocês, Jesus Cristo estava falando com seus discípulos. Esta palavra, igreja, é para mim e é para vocês. Escute a palavra do Senhor. Medite na palavra do Senhor e tenha fé no que a palavra do Senhor diz. E ela diz assim, igreja: mas vocês receberão poder. Quando recebemos o Espírito Santo do Senhor, nós temos poder. Poder para quê, irmã? Poder para falar do Evangelho. Poder para enfrentar as lutas do nosso dia a dia. Poder para enfrentar um luto. Poder para enfrentar uma perda. Poder para enfrentar a fome. Poder para enfrentar todas as diversidades que existem na terra. E que muitas e muitas vezes vem contra a nós, vem até nós. E quando temos o Espírito Santo, nós passamos por essas lutas, por esses problemas, com a certeza que nós temos um grande Deus cuidando e zelando de nós. E ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O nosso poder é o Espírito Santo. Quando estamos sem ele, nós não temos poder para nada. Por isso que a palavra diz, por isso que Jesus Cristo advertiu, aconselhou aos seus discípulos, deu uma ordem aos discípulos: não se afaste de Jerusalém. Não façam nada. Fiquem quietinhos. Vocês não têm poder para nada. Vocês não têm poder para enfrentar as desilusões, as aflições, as perdas, as chicotadas, a prisão. Vocês não têm poder para nada. Mas espere que vocês vão receber poder. E a palavra diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foi isso que Jesus Cristo disse aos seus discípulos. E é isso que Jesus Cristo hoje está dizendo a todos nós. Quando a gente temos o Espírito Santo do Senhor, nós temos poder, nós temos capacidade, porque é Ele que nos dá, de a gente enfrentar as lutas, as decepções, as aflições, as tribulações, as perdas, os lutos, tudo de ruim e de mal que existe na face da terra. Quando a gente temos o Espírito Santo do Senhor, Ele nos capacita a passar por essas aflições, sem desfalecer, sem se afastar da fé, porque Jesus Cristo estava alertando aos seus discípulos: não saiam, não façam nada, porque se vocês forem fazer alguma coisa, é perigoso vocês se afastarem da sua fé, porque vocês estão vazios, vocês não têm o poder. Igreja, quando temos o Espírito Santo do Senhor, nós temos o poder em nós, nós temos a vida eterna em nós, porque a palavra diz que o Espírito Santo é o selo de Deus. Estamos selados. E se estamos selados, nós temos um dono. E se estamos selados, nós temos força, capacidade, porque é Cristo em nós. É o Espírito Santo em nós que nos capacita a passar por lutas, dificuldade, sem retroceder, sem deixar a nossa fé, sem abandonar Jesus Cristo, sem abandonar as Escrituras, a palavra do Rei, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo,
que é através da palavra que nós podemos conhecer o poder de Deus, que é Jesus Cristo em nossa vida, a vida eterna que Ele nos deu. Receba a palavra, igreja abençoada do Senhor, e creia que com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós temos o poder para passar por todas as situações sem abandonar a nossa fé, confiando, tendo fé verdadeiramente que Jesus Cristo está conosco, que Deus está conosco, que estamos nas mãos do Pai, guiados e levados pelo Espírito Santo do Senhor. Glórias a Deus. Tome posse da palavra, igreja. Amém.